Não adianta nada juras de amor eterno se o cartão de crédito vira motivo de guerra. Boa noite, meus queridos e minhas queridas, aprendizes de alquimista. Hoje mais uma live. A Jura já entrou. Boa noite. Seja muito bem-vinda. E mais uma live toda quinta-feira às 19h30. Tem live com um tema muito importante sobre finanças, sobre relacionamentos, sobre energia. Olá, Cláudio Caetano, boa noite, seja bem-vindo. Já vão me falando se o som está ok, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Jura. Já aproveita, clica aqui no coraçãozinho, clica no aviãozinho do lado e manda para todas aquelas pessoas que você sabe que está passando por um perrengue, está tendo algumas discussões no relacionamento, ou vai se casar, ou está namorando e precisa conversar sobre finanças. Encaminha aqui a live para que mais pessoas possam vir e aproveitar esse conteúdo que é muito importante. Nossa live de hoje, então, comecei com uma frase, acho que vocês não ouviram, a Shirane acabou de entrar. Não adianta juras de amor eterno se o cartão de crédito vira motivo de guerra. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre relacionamento e finanças, aproveitando, é claro, o Dia dos Namorados, uma data muito especial, comemorada todos os anos e que traz essa necessidade de falarmos sobre relacionamento. Som tá ok? Já começou bem, né? O som tá ok? Estou usando um microfone novo, estou testando, então já me falem se o som tá bom, para aproveitar para ficar melhor, né, essa nossa conversa, porque o vizinho aqui de cima acho que está sapateando o dia inteiro, batendo o pé aqui, para não atrapalhar o áudio, atrapalhar a transmissão, resolvi testar o microfone. Já encaminha a live para as pessoas, clica no coraçãozinho para aparecer para mais gente. E a nossa live de hoje, o nome dela, aqui o som tá ótimo, beleza, Jura, obrigado. Obrigado por vocês terem vindo, aproveitando o Dia dos Namorados, a temática, te amo, feliz Dia dos Namorados para você, meu amor, também te amo, muito obrigado por estar sempre aqui apoiando, minha mãe também está aqui sempre são as primeiras a chegar, logo vai estar chegando mais gente, muito obrigado a vocês e feliz dos namorados para você também, meu amorzinho, te amo. Hoje, então, tema da nossa live, né, o nome da nossa live é Casal que soma não se afunda, finanças como pilar do amor e prosperidade. Sim, finanças são, ou na verdade é, um pilar muito importante para a manutenção do relacionamento. Por isso é importante trazer esse tema ainda mais numa data super especial. Muito obrigado. Vamos convidando mais pessoas enquanto eu vou me organizando. Então, gente, por que é importante, né, nós falarmos de relacionamento? Porque nós namoramos, começamos um relacionamento com o namoro, vou trazer cada uma dessas etapas. Começamos com o namoro, passamos para o casamento, depois do casamento vem os filhos, depois dos filhos tem as outras relações ao redor, até chegar à aposentadoria. Então, tudo isso é um processo e dentro desse processo acontece muita coisa. E muita coisa está relacionada ao dinheiro. Boa noite, Vilma. Boa noite, André. Obrigado por ter vindo. Então, vocês que estão aqui, como vocês, né, me conhecem, eu sou o Adriano, sou educador financeiro e aqui com a página, com o perfil Alquimista das Finanças, e vocês são os aprendizes de alquimista. Por quê? Porque vocês vão transformar tudo aquilo que vocês quiserem transformar na vida de vocês no que tange a questão financeira, mas vocês sabem que não é apenas isso. Nós falamos aqui dos 5 pilares, né, que é o do meu método que eu trabalho em educação financeira, que é o pilar técnico, onde nós aprendemos as técnicas necessárias para poder sair do caos financeiro, começar a se organizar, ter dinheiro sobrando, dinheiro que fica, dinheiro que sobra, dinheiro que multiplica. Esse é um mantra que eu repito todas as vezes. Eu não sei se eu coloquei na bio, não tá, mas é um mantra que nós devemos repetir. Dinheiro que fica, dinheiro que sobra e se multiplica, tá?
Mas eu não falo apenas da parte técnica, tem a parte emocional, onde nós falamos sobre as emoções, crenças, as emoções primárias, medo, ansiedade, alegria, tristeza. Também falo da parte comportamental, que é muito importante, nosso comportamento relacionado ao dinheiro e a todas as outras situações. Técnico, emocional, comportamental, relacional, e hoje a live é exatamente sobre relações. Já falei sobre isso em outras lives e hoje, aproveitando essa data especial, o relacionamento também impacta nos nossos resultados. E por último, mas não menos importante, a parte energética. Hoje eu ia fazer uma live sobre lei da atração. Vai ficar para a próxima. Porque a energia, gente, é o que gruda tudo. É o que faz toda essa parte que eu disse anteriormente, de técnica, emoção, comportamento, aquela cola que junta tudo e faz com que o processo ele aconteça de maneira mais acelerada e além disso, faz com que o processo ele seja mais leve, mais tranquilo e tenha mais sentido. Por isso que eu abordo todos esses pilares em todos os meus conteúdos. Se vocês estão seguindo esses reels que eu estou fazendo, essas narrativas, elas trazem uma história. Eu estou lá de capuz de alquimista, né? O personagem da página, sempre trazendo uma narrativa, mostrando para vocês as correlações, mostrando algumas dores que vocês sentem, mas silenciam essa dor e acaba desacelerando ou até parando no processo de ter mais dinheiro e conquistar tudo aquilo que vocês desejam. Partindo então para a nossa live de hoje. O tema, eu já falei, Dia dos Namorados. Casal que não se organiza, que não se soma, ele se afunda. Tá? Não adianta jurar jurar amor eterno, dizer eu te amo, se não consegue falar sobre finanças. Boa noite, doutor Fábio Brito, seja muito bem-vindo. Então, falar de dinheiro no amor, gente, não é falar sobre cálculo, não é falar sobre número, é falar sobre cuidado, é falar sobre cuidar e falar sobre autocuidado. Então, quando nós colocamos o dinheiro em pauta dentro do nosso relacionamento, nós estamos protegendo o nosso relacionamento. Porque vocês talvez já tenham passado por uma situação, aliás, já coloca até aqui no comentário. Quem aqui teve um perrengue no relacionamento, uma DR, uma briga, uma discussão, ou conhece alguém que teve e o assunto era dinheiro? Coloca aqui nos comentários enquanto eu já vou convidando mais pessoas. Quem aqui conhece ou já passou por isso, alguma situação em que dinheiro foi um assunto que causou uma discórdia, que causou um problema no relacionamento? A Jura já colocou aqui, exatamente. O dinheiro, ele é um dos motivos que mais aparecem dentro dos processos de divórcio. A Vilma também aqui. Adriana, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. O dinheiro, o motivo financeiro, ele é um dos que mais aparecem como motivos, né? Como ou começo de separação. Tem muita gente que ama, tem muita gente que faz tudo, que o relacionamento está bom, mas o meu problema é só o financeiro, o resto está tudo excelente. E é esse problema, só o financeiro, que acaba causando os términos dos relacionamentos. Ele está pau a pau ali com traição, tá? Traição e finanças são os maiores motivos para o término dos relacionamentos. A Chi colocou aqui, já diz o ditado, quando o amor bate na porta, Quando o amor bate na porta, o amor sai pela janela, né? Ou a dor, né? Eu acho que ficou faltando uma palavrinha. Quando o amor bate na porta, ou quando a dívida bate na porta, o amor sai pela janela, talvez seja isso. A Vilma colocou aqui, fazia empréstimos para viajar, fazer empréstimo para viajar por conta de relacionamento, e aí acaba gerando uma dívida, acaba gerando um problema e a viagem nem se tornou tão... beleza. Quando a fome bate na porta, o amor sai pela janela, é exatamente isso. Fazer empréstimos para viajar, com certeza é um motivo que acaba gerando muita discussão, porque a viagem fica legal, mas o que sobra da viagem depois não é nada legal. Foi nada, Chique, é isso. Boa noite, Adriana. Então hoje nós vamos falar sobre como o dinheiro ele pode sustentar ou pode derrubar um relacionamento, né? Desde o namoro,
Eu vou passar pela fase do namoro, pela fase do casamento, pelos filhos e até a aposentadoria. Vocês já falaram aqui que já passaram por isso ou até conhecem alguém que teve problemas no relacionamento por conta do dinheiro. E se vocês olharem, além do dinheiro também pode ter tido outros motivos, porque o dinheiro geralmente é o estopim para começar a deteriorar um relacionamento, que culmina em outras ações que trazem o fim do relacionamento. Ele às vezes não é o motivo principal, mas ele é o motivo que desgasta, o motivo que corrói, o motivo que faz com que uma gotinha d'água depois transborda o copo, porque já teve tanto perrengue acontecendo que aquela coisa dita de uma maneira atravessada, aquela briga que nem era tão necessária assim, acaba sendo um motivador muito forte, ele acaba sendo amplificado porque o relacionamento já foi se deteriorando. E muitas das vezes os problemas financeiros eles surgem porque nós tentamos agradar o nosso parceiro. Tá? Eu vou falar mais sobre isso. Oi, Vânia, boa noite, seja bem-vinda. Já clica no coraçãozinho, já encaminha essa live para mais pessoas. Então vocês já me disseram que já tiveram ou conhecem algumas pessoas que tiveram problemas no relacionamento por conta de questões financeiras. Eu tive, nós tivemos, não lembro se a Chi colocou, mas nós tivemos sim essa necessidade de agradar, a necessidade ou a dificuldade em dizer não também é uma maneira, porque às vezes a pessoa quer fazer alguma coisa, você, mas a gente não está fazendo nada, vou gastar aqui, vou fazer um empréstimozinho para viajar, igual a Vilma colocou. É para agradar o parceiro. Né? Às vezes você não pode sair, não pode ir para uma festa, não pode ir para um casamento, não pode ir para algum lugar comprar um presente e você, para não decepcionar o outro, você acaba se endividando, acaba não conseguindo colocar um limite e dizer não, olha, não dá, dessa vez não dá. E isso acaba virando uma bola de neve lá na frente. Então o propósito dessa live de hoje, eu gosto sempre de trazer para que vocês entendam o que vai acontecer e saiam daqui, entrem sabendo o que vai acontecer e quando sair daqui, saiam já entendendo tudo o que aconteceu e que a gente siga uma linha de raciocínio. Eu quero que você, quando terminar essa live, saia entendendo como se planejar juntos, como olhar para uma atitude do parceiro ou até mesmo a sua atitude com um olhar de responsabilidade. Não que você não possa desfrutar, mas que você possa desfrutar e não se arrepender depois. O exemplo da Vilma fazer empréstimo para viajar, você viaja, aproveita, mas quando retorna, a dívida permanece. Então aí acaba desgastando mesmo assim. Então para que saia daqui entendendo, a ter esse olhar diferente sobre o relacionamento e as finanças e saiam entendendo que dinheiro não pode ser mais tabu na conversa entre você e as pessoas ao seu redor. Hoje é dia dos namorados, podemos falar de relacionamentos amorosos, mas isso vale para qualquer relacionamento, gente. Não é só para relacionamentos amorosos, mas dentro do casamento, dentro de um relacionamento, quem fala sobre dinheiro, quem conversa sobre dinheiro, não é quem briga sobre dinheiro, mas quem conversa, quem coloca o dinheiro como pauta importante no relacionamento, prospera. Onde há clareza, há confiança e há visão de futuro. É sobre isso. Quando você não consegue falar, você esconde. E quando você esconde, você não se sente bem. E a pessoa desconfia e acha que é até outra coisa. E aí a confiança ela vai minando. Por isso que é importante, acreditem, eu já passei por isso. Eu falo com experiência nessa situação. Boa noite, Lucas. Tudo bem? Vamos lá. Não, tem uma coisa muito importante também. Muitas pessoas, elas vêm me procurar, Adriano, eu estou passando por uma situação financeira, preciso me organizar, não sei se eu ganho pouco ou se eu gasto muito, o cartão de crédito está estourado, não tenho investimento. A primeira pergunta que eu faço é, como está o seu relacionamento? A primeira pergunta é como está o seu relacionamento. Por quê? Uma pessoa que não está conseguindo prosperar, uma pessoa que não está conseguindo se organizar financeiramente, não está conseguindo desfrutar, não está conseguindo investir,
pode olhar para o relacionamento dela, ela está com problema no relacionamento. Se ela é casada, está com problema no relacionamento com o cônjuge. Se ela é solteira, ela está com problema no relacionamento com as pessoas ao redor dela. E a primeira ferramenta que eu coloco, né, que é a roda da prosperidade, ela já traz, né, um olhar sobre isso, como anda o seu relacionamento, as pessoas que são ao seu redor. Porque quem tem problema nos relacionamentos não tem dinheiro, ou tem uma maior dificuldade de fazer o dinheiro entrar, permanecer, sobrar e se multiplicar. Boa noite, Ingrid, seja bem-vinda. Tá fazendo sentido, gente? Nem começamos, né? Mas eu já gosto de perguntar. Tá fazendo sentido o que eu tô falando até agora? Já com esse direcionamento inicial, vocês acreditam que um relacionamento bom torna a prosperidade mais viável, mais presente, a gente prospera muito mais? A Vilma já colocou aqui que sim. Boa noite, Ingrid. Coloquem aí para mim se está fazendo sentido. A Xi também falou que está fazendo. Bom, e para quem que é essa live? Para quem que é essa live? Para casais que estão no início do namoro, serve essa live. Para casais casados que evitam de falar de dinheiro, para casais que falam sobre dinheiro, para mulheres que sentem que carregam sozinhas a parte financeira, essa live também é para você. Está sentindo sobrecarregado? É você que está ganhando mais aí na sua casa? Existe um porquê para isso, tá? Talvez você não saiba, ou talvez tenha percebido e tenha ignorado. Boa noite, Fábio. Seja bem-vindo. Então essa live também é para você. Também é para você, homem, que se perde tentando ser o provedor dentro da sua casa. Talvez tenha aquele homem, não, eu preciso prover, eu preciso ser o macho alfa daqui, preciso trazer dinheiro para casa, só que acaba se perdendo no processo. E acaba criando um escudo que, na verdade, uma casca que acaba mais deteriorando o relacionamento, tirando, né, até mesmo a energia feminina, e acaba impedindo que a prosperidade ela chegue ou que ela aconteça de uma maneira acelerada. Então, essa live também é para você. Pessoas que querem aprender a somar ao invés de competir, competição no relacionamento também existe. Tem casa, eu tô falando, por que eu coloquei essas para quem é essa live? Porque são situações reais que eu atendo nos meus processos, tá, gente? Tem casal que chega aqui e o problema é que o marido está competindo com a esposa ou a esposa está competindo com o marido. A energia masculina da mulher está muito alta ou a energia masculina do homem está muito baixa. Ou o inverso também, tá? E isso acaba gerando conflito e o problema é financeiro. Então, existe isso e se você está passando por isso, saiba que dá para resolver, tá? Então, se você sente que o dinheiro virou uma sombra, né, algo difícil de falar com seu parceiro, com seu namorado, com seu marido, com seu amigo, com as pessoas mais próximas a você, com seu pai, com a sua mãe, é relacionamento que a gente fala, essa live ela vai trazer uma luz, não é uma luz para você sair daqui um pouquinho mais esperto ou esperta sobre como se comportar em relação a tudo isso. Adriano, significa se eu sou solteiro, não tenho ninguém aqui, essa live não serve para mim? Muito pelo contrário. Como eu disse para vocês, relacionamento é relacionamento. O que difere um relacionamento amoroso de um outro relacionamento é uma coisinha aí que vocês sabem o que acontece, né, entre quatro paredes. Mas de resto, gente, as influências, os impactos, as interferências são as mesmas, tá? É só você olhar alguma decisão que você tomou e quando você tomou essa decisão, você pensou na outra pessoa. E você disse assim, eu vou fazer isso. Mas se eu fizer isso, eu vou magoar fulano. É meu amigo, é meu parente, meu pai, minha mãe, meu filho, meu cunhado, enfim. Então tudo isso acaba impactando. Então essa live também é para você, até para você se você é avó e tem uma sobrinha, uma neta, ou tem uma sobrinha que vai casar, que está namorando, está em idade de namorar. Se você sair daqui entendendo o que eu trouxer para essa live, você pode ser uma pessoa até que vai auxiliar nesse processo, né? Auxiliar nesse momento em que ele está passando, porque o namoro é uma fase muito importante
né, dentro do relacionamento. E o casamento também, com certeza. Vamos lá. Por que que é importante falar de dinheiro no início? Alguém consegue trazer aqui para mim? Por que que é importante falar de dinheiro no início do namoro? A pessoa começou a namorar. Por que que é importante falar sobre dinheiro, sobre finanças no início do namoro? Coloca aí para mim nos comentários. Alguém consegue trazer alguma coisa? E pode ir respondendo, quando eu for falando alguma coisa que faz sentido, clica no coraçãozinho, já que hoje é dia dos namorados, clica no coraçãozinho. Quando fizer muito sentido, clica no foguinho. Acho que tem um foguinho aí que deve estar aparecendo. Então, clica no foguinho. Para saber se é compatível, a Shirane já colocou aqui, existe, né, uma questão muito importante que é compatibilidade. Mas, Adriano, compatibilidade do quê? Eu gosto da pessoa, a pessoa é amorosa comigo, ela é inteligente, é bonita, nossa, ela é super compatível comigo. Excelente. Isso é muito bom. Mas e a compatibilidade financeira? E a compatibilidade financeira? As pessoas foram criadas de maneiras diferentes, principalmente quando o assunto é dinheiro, além das outras coisas, principalmente quando o assunto é dinheiro também. E o modelo financeiro que ela foi criado talvez seja diferente do modelo financeiro que você foi criado. E quando vocês não conhecem esse modelo, que eu chamo de perfil financeiro, o namoro, ele passa, o casamento chega e ela só vai descobrir os problemas, as crenças, as situações relacionais baseadas na criação do ponto de vista financeiro, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de casado. E aí fala assim, como eu não sabia disso? Porque não perguntou. E quando há uma compatibilidade, quando você entende como é o outro, e você expressa e o outro também expressa, também não tem mentiras. E às vezes não é nem mentira, às vezes é simplesmente porque são diferentes. Mas às vezes tem mentira também. A Ingrid colocou aqui, para ver como cada um vê o dinheiro. É exatamente isso. Cada pessoa se relaciona com o dinheiro de maneira diferente. E essa relação, ela vem através de uma repetição de comportamento trazido dos familiares, que é o nosso âmbito, nosso ambiente de criação. Por isso que o pilar comportamental, ele trabalha exatamente nisso. Repetição de padrão. Então, o padrão de comportamento financeiro de um, geralmente, na grande maioria das vezes, é diferente do padrão comportamental financeiro do outro. E quando vocês conversam e entendem sobre isso, vocês conseguem, olha só, alinhar. E alinhando fica mais fácil depois. Os problemas, os desafios que surgirem, ficam mais fáceis de serem contornados. Então, muito obrigado, excelentes percepções que vocês trouxeram aqui. Então, os perfis financeiros são diferentes. A maneira com que as pessoas foram criadas é diferente. A maneira com que a pessoa vê dinheiro é diferente. A minha maneira é diferente da sua, que é diferente do seu colega. E entender sobre isso, você nota, é compatível comigo ou não? Porque se não for compatível, você tem a possibilidade de escolher melhor. Porque existe uma verdade que é: todo namoro foi feito para acabar. Todo namoro foi feito para acabar. Ele vai acabar ou em casamento, ou vai acabar no término do namoro. Então, quando você, já no namoro, você conhece o perfil financeiro da pessoa, você já consegue escolher se faz sentido continuar. Porque se fizer sentido continuar, vocês alinham. E alinham o quê? O que precisa ser alinhado? Quando percebe que o perfil é diferente, vai alinhar, mas tem uma coisa também que é muito importante que precisa alinhar. O que vocês conseguiriam falar aqui para mim?
Fábio colocou aqui, para que não haja problemas futuros com relação às diferenças de ganho e evitar competições. Perfeito! Essa já é uma maneira de alinhar. Você já alinha durante o processo de conhecer o outro, porque namoro é para conhecer. Namoro é para você entender da onde a pessoa veio, para onde a pessoa quer ir e se você quer ir junto. E também permitir que a pessoa saiba como você é, da onde você veio e que ela escolha se faz sentido caminhar com você a partir dali. Tem a parte do conhecer, da paixão, do frio da barriga e tudo mais, que também é excelente, precisa, apaixonite, mas precisamos pensar para além disso, para que não haja depois as expectativas e com expectativas vem a frustração. Mas eu não sabia que você era assim porque você não perguntou. Simplesmente. E o Fábio colocou aqui, e ambos lutarem para resolver os problemas financeiros juntos. Sim, os desafios financeiros eles vão acontecer. E se estão em sintonias diferentes, fica mais difícil ainda. Mas existe uma coisa que precisa ser conversado dentro do namoro, do ponto de vista financeiro, que se não for alinhado, gera uma expectativa grande, gera uma frustração grande, se não houver um alinhamento. Vocês conseguem falar para mim o que é? Se não falar, eu coloco, sem problema nenhum. Vamos ver se vocês estão afiados aí. O que mais que precisa ser alinhado dentro do ponto de vista financeiro? É uma pergunta que quase todo pai faz quando o menino vem namorar a filha. Claro que não fala desse jeito, ele sempre pergunta assim, quais são as suas intenções para com a minha filha? Não é assim que acontece? Mas tem uma coisa que precisa ser alinhado, para que o casal ele se some, ou seja, que um não complete o outro, mas ele transborde com o outro. E o que precisa ser alinhado são os sonhos. Se você não perguntar para aquela pessoa que você está conhecendo quais são os sonhos dela, como que você vai saber o que você precisa fazer para que ela alcance o sonho dela? Se ela não te perguntar qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, o que ela pode fazer, se ela não sabe, o que ela pode fazer para te auxiliar a alcançar esse sonho? Tem gente que está casado há 1000 anos e não sabe qual que é o sonho da esposa. Ou sabe e ignora. Ou sabe, não ignora, mas fala que não tem condições de realizar. Mas se isso for falado no namoro, para quem tem filho que está em idade de namorar, para quem tem parentes, assim, pessoas que estão nessa fase, esse conselho é ótimo. Você perguntou qual é o sonho dele para os próximos 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos? Mas, pô, como que uma pessoa de 17, 18, 20, 25 anos namorando, noivo, vai saber? Precisa saber. E se não sabe, precisa descobrir. Não é o sonho para o resto da vida, mas o que ele projeta para ele. O que ele vai se dedicar a fazer para alcançar. Porque uma pessoa sem sonho é uma pessoa que não está vivendo. E se você está num relacionamento com uma pessoa assim, quem não vive também é você. E aí eu pergunto, você tem algum sonho que você não contou para o seu parceiro? Ou você sabe quais são os sonhos do seu parceiro, da sua parceira? Já perguntou? Porque se você perguntar, vocês têm maiores possibilidades de alcançar, porque vocês estão juntos para somar e alcançar. Não para subtrair, não para dividir. Só que quando eu não sei, para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então isso precisa ser colocado lá atrás, já no namoro, já no noivado, na fase de conhecimento. Até porque, se vocês tiverem sonhos diferentes, vocês já descobrem nessa fase. Não daqui 10 anos com filho,
que fica mais difícil? Que daí você permanece numa relação que você não quer porque você não consegue sair dela porque agora tem alguém ali que é responsabilidade sua. Porque depois, quando o tempo passa e as pessoas começam a buscar o sonho delas, elas vão se distanciando. Até haver brigas, discussões, perrengues financeiros para facilitar a decisão de acabar com o relacionamento. Por isso, quer saber por que você não ganha dinheiro, não está subindo, não está crescendo na velocidade que você quer, ou que você merece, ou que você permite? É só olhar como está o seu relacionamento. Se você está deixando a desejar no relacionamento, você está deixando a desejar nas outras partes. E talvez porque os sonhos só estão desalinhados, tá? Alguém aqui já viveu algum perrengue no namoro? Aquela coisa, vamos dividir? Você que paga, eu que pago. Hoje existe essa questão, né? Hoje não, sempre existiu essa questão no encontro. Quem que paga? O homem? A mulher? Ou divide? Cada um paga o seu? Gente, é simples isso, mas isso é motivo para você entender se você quer continuar namorando e casar com essa pessoa ou não. É só você olhar como ela se comporta. Porque se ela se comporta de um jeito que é diferente do que você gostaria, já é um ponto de percepção para você ou alinhar e falar assim, olha, eu fui criada ou eu prefiro que seja assim. Você vai ser assim? Não, não vou. Para mim, é cada um por si. Vai fazer sentido para você continuar? Vai. Então vocês vão ter que modelar. Se remodelar, aliás, se fizer sentido. Mas aí, será que vale a pena você deixar de fazer algo que você acredita? Você é que pode responder essa pergunta. A Chi colocou vários, a Vilminha sim. O homem ou divide, o homem paga ou divide se a situação está ruim. Justo. De certa maneira, justo. Cara, pode pagar? Pode. Não pode? Bora fazer isso. Mas qual que é o seu plano? É para sempre que vai ser assim? Não, é só agora. Aí já muda de figura. Entende? Então olha que situação simples que revela muita coisa. Sabe por quê? Não, eu não pago, cada um paga o seu. Lá na frente, no casamento, ele não vai ser o provedor. Ele vai ter o dinheiro dele e você vai ter o teu. Se você tiver, muito que bem. Se você não tiver, problema. Muitos casais eu atendo nesse formato. Se é casamento, é casamento. Quando eu for falar da parte do casamento, né, eu vou trabalhar um pouco mais essa questão. Mas casou, gente. Não existe esse meu-teu. Não existe meu e teu. Se é para ter meu e teu, ficar separado. Não faz sentido. Todos os perrengues, achei melhor ficar sozinha. Também era cada curva de rio, mas olha, você tá vendo? A sua escolha estava combinando com você naquele momento. E olha assim, eu vou falar com propriedade. Você percebeu isso durante, mas você escolheu permanecer assim até o momento que você não se permitiu mais ficar nessa situação. Foi quando você escolheu ficar sozinho. Entende? Isso é o que acontece nos relacionamentos. Eu permaneço até o momento que eu permito. Que a dor de ficar não é tão grande quanto a dor de partir. Até o momento em que fica tão dolorida, não faz sentido nenhum, eu pego e vou embora. Tá? Então, uma coisa tão simples, dividir, ou o homem paga, ou a mulher paga. Eu sou daquele que a mulher tem que pagar, lógico, né, gente? Foi a melhor escolha, com certeza. Se para você foi a melhor escolha, se fez sentido para você, é ótimo, é exatamente sobre isso. Tô brincando, tá, gente? Eu pago tudo.
Na verdade, aqui o dinheiro é do casal, né? Mas eu que pago tudo. E quando ela paga é pro meu cartão, mas o dinheiro é do casal. Não, né? O homem paga, é isso aí. Não, o homem paga, com certeza. O homem é provedor. O homem é provedor e a mulher é empoderada até onde ela quiser se empoderar. Passando agora, olha só, passamos do namoro simples. Quem é você? Qual que é o seu modelo? Não é mais assim, quem é teu pai ou quem é sua mãe? O que o Fábio colocou aqui? O ser. Deve ter a complementação de uma frase. Não é mais quem é seu pai, quem é sua mãe, é o que você gosta, qual que é o seu filme favorito, qual que é essa cor favorita, qual que é o seu comida favorita. Não é mais isso, você já descobriu qual que é o seu perfil financeiro? Ele é gastador, poupador, financista, né? Eu já fiz uma live sobre os perfis financeiros. Qual que é o seu perfil financeiro? A pessoa vai dizer, como assim? Gente, existe curso de casal, né, quando tem, né, as formações de casal para poder casar na igreja, e nunca foi, pelo menos eu não tive educação financeira. Ninguém me falou assim, você perguntou como que era o modelo? A Shirana não perguntou para mim, ela se lascou por não ter perguntado, ela só descobriu depois. Mas deu tempo de mudar. Mas é sobre isso. Por que não tem uma formação financeira antes do casamento? Mostrando, estruturando qual é o seu perfil financeiro. Entende? Precisa ser abordado esse tema para que você possa ter oportunidade de escolha. Boa noite, Ricardo. A Shirane, bem isso, Não perguntou? Eu não sei se eu contaria também. A Jura, coitada da Shirane. É sobre isso, gente. Então, feita essa análise financeira também, tá? Feita essa análise financeira, também faz parte do processo, porque você quer saber todo o histórico, se a pessoa é boa, né? Se ela é de família boa e tudo isso, mas ninguém pergunta da parte financeira. E lá na frente, tudo aquilo que era bom não é tão bom mais, porque a parte financeira arrebenta com tudo. Boa noite, mestre. Boa noite, Ricardo. E depois que nós saímos do campo do namoro, nós partimos para o casamento, né? Talvez vocês não fizeram essa ficha financeira, essa análise financeira do seu cônjuge, né, do seu namorado na época, mas você pode melhorar hoje já no relacionamento. Melhorar quem, Adriano? Melhorar o meu marido? Melhorar a minha esposa? Não. Você vai melhorar você. É você que muda. É você que decide. É você que precisa entender que dá para melhorar. O outro, ele vem se ele quiser. Se ele quiser, vocês vão prosperar juntos. Se ele não quiser, aí você decide se faz sentido continuar ou não. Tem gente que vem trabalhar, vem buscar mentoria, eu falei isso no começo da live, vem atrás de uma organização financeira. Adriano, tô passando por isso, cartão, empréstimo, tal. Eu falei, tá, e o seu relacionamento como é que tá? Ixi, tá assim. Ela sai quase com o divórcio assinado. Quando ela percebe que o problema não é financeiro, o financeiro é reflexo do relacionamento. Não que eu fale para acabar de maneira nenhuma, na verdade eu vou até a última instância para não precisar. Até hoje ninguém nunca precisou fazer, mas quase. Quase por quê? Porque quando ela entende que é ela ou ele que precisa mudar, e o outro muda se quiser, e depois que o outro decidir se muda ou não, ele decide se quer ficar ou não, quando ele entende isso, o outro pega, opa, peraí, então, é sério isso? Não era só planilha? Eu achei que era brincadeira. Não, não é brincadeira. É sobre isso. Quando você entende os porquês você não está crescendo financeiramente, chega o momento da decisão. Olha, Vilma, meu marido não sabia dos meus empréstimos quando casou. Pensa no nervo dele. É exatamente sobre isso. Pensa no nervo dele. Eu sei o que é estar do outro lado da moeda.
sendo o que não sabia dos empréstimos. Não sendo o que não sabia, sendo o que tinha empréstimo e não contou. Eu sei que é isso. Quase acabou, quase não casou. É o que eu não conto para todo mundo. Obrigado, Fábio. Que bom que está fazendo sentido. Continua aí, caminha essa live para um monte de gente para vir ouvir isso daqui, tá? Muito obrigado. Beleza, chegamos então no casamento. E agora? O que eu faço? Primeira coisa, existe hoje uma cultura, né, um direcionamento para falar sobre homem provedor, é um tipo, é um direcionamento, e mulher empoderada, que é outro direcionamento. Até onde isso vai beneficiar ou prejudicar o relacionamento? O que vocês acham de homem provedor, que é aquele que não é provedor, é aquele assim, sou eu que trago e faço tudo para minha esposa. Ela quer ir no cabeleireiro, quer fazer isso, quer fazer aquilo, sou eu. Pode fazer que eu pago tudo. Mulher não precisa. E a mulher empoderada, não quero nem saber. Eu depender de homem, mas jamais que eu vou fazer isso. Eu vou ter meu próprio dinheiro, porque se acontecer alguma coisa, eu não fico de mãos abanando. O que você acha dessas polaridades? Homem provedor e mulher empoderada. O que para vocês faz mais sentido? Não tem certo ou errado, tá, gente? Não tem certo ou errado. Tem o que faz sentido para você. A Chi colocou um mês antes do casamento, o casamento quase acabou. Ainda bem que não acabou, você viu só? Falei pra você ganhou na Mega Sena, você só comprou na planta, não era nem na planta, já estava até demolido. Mas a reconstrução valeu a pena. Eu queria um homem assim, provedor. É exatamente isso. Toda mulher deveria querer um homem provedor. Homem, não é um cara que vai pagar as contas e não deixar você fazer nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Gente, o que a gente precisa pensar, né? Como eu disse, não tem certo ou errado, tem o que faz sentido para você, né? A Shirane colocou o homem provedor, né? Não que a mulher ela não possa fazer nada de maneira nenhuma. Eu também tenho um viés para as mulheres que eu atendo. Eu falo, você não pode depender, não é dependência, é escolha, é alinhamento, é combinar, é ajustar, é ter os mesmos objetivos. O que é ter o mesmo objetivo? O homem quer ser provedor e a mulher quer ser a mulher paparicada. Combinou, deu match. Agora, se o homem quer ser provedor e a mulher quer ser empoderada, a polaridade da energia, ela sai faísca, solta faísca. Boa noite, Gisele. Entende? Então, por isso que a definição, o combinar faz sentido. Para um ou para o outro. Aí sim, ok. Mas quando tem essa divergência, os dois na energia máxima, acaba tendo problema. Porque sabe o que às vezes acontece? A mulher empoderada gera um homem banana. Ou um homem provedor, mas com viés narcisista, torna a mulher desvalorizada. Entende? Então, os extremos são perigosos. Não que exista equilíbrio perfeito. Na verdade, equilíbrio perfeito não é bom, é ruim. Porque equilíbrio significa inércia. Sempre vai ter um grauzinho a mais um no outro para que a relação ela caminhe. O equilíbrio em tudo não é legal. O equilíbrio significa inércia. Então, alguma coisinha vai pender. Tá? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu trabalho para o plus, a mais para o meu gasto pessoal. Essa é uma definição. Marido provedor, mas a mulher quer continuar trabalhando. Por quê? Porque eu quero fazer mais, porque daí eu tenho mais para mim. E tá tudo certo. Ok, tá ótimo, é exatamente isso. Desde que você escolha fazer isso. Não seja imposto ou que não seja por necessidade. Mas, Adriana, é que se eu não trabalhar, meu marido não consegue prover igual ele gostaria. Então tá,
alinha, combina. Até quando? Até quando você vai continuar trabalhando? Até quando eu vou crescer financeiramente para que você não precise trabalhar ou trabalhe porque você quer para o plus que você quer receber? Olha a conversa que diferente. Diferente de mulher minha não trabalha. E mulher minha não trabalha. É diferente. É diferente de eu depender de homem? Nunca que eu vou depender de homem. Capaz mesmo. Capaz. Paranaense fala capaz mesmo. Olha, esse extremo também é perigoso. Porque quando você pensa, eu vou trabalhar para guardar dinheiro para mim porque eu não sei o dia de amanhã porque meu marido pode me abandonar, você já está entrando no relacionamento pensando no abandono, no término. Não faz sentido. A Ingrid colocou, mulher empoderada acaba tomando o papel do homem. É exatamente isso, sobrecarregando, porque não é papel. É exatamente isso. A Vilma até concordou, tá? Olha, eu tenho feito isso, estou sendo a provedora. Olha a polaridade invertida. Claro, como eu disse, não tem certo ou errado. Se decidiu, tá tudo bem. Mas se tá pesado, não tá fazendo sentido. E quando a mulher ela assume esse papel, a energia dela, a polaridade dela é uma polaridade masculina. E ela transforma o homem num homem banana. Conhece algum homem banana? Coloca aqui se vocês conhecem um homem banana. É só você olhar a mulher dele como é que é. Lembra do excesso? O excesso não é legal. Assim como o homem provedor que proíbe a proibição da mulher fazer alguma coisa, não é homem provedor, é o homem que está impondo uma situação. Ele tem o controle da situação. Ele está exibindo um padrão controlador, narcisista ainda. Eu é que controlo. Entende? Então, no relacionamento precisa ter um equilíbrio, mas o equilíbrio não é assim. É assim. Homem mais, mulher menos. Se a mulher fala, eu quero ganhar 10 mil, então o marido tem que ganhar 13, 14. Não é competição. Mas é estar de acordo com a energia do processo. Aí se vem um homem e fala para mim, não concordo com isso, tudo bem, você é um banana, tá tudo certo. Aí vem uma mulher e fala assim, não concordo com isso, eu quero dizer, tá tudo bem, você é uma insegura, tá tudo certo. É você que está escolhendo isso. E tá tudo certo. Eu não sou o dono da verdade, só estou falando que você vai sentir isso na sua pele, no seu corpo, na sua idade. Porque mulher, ela ainda é mãe. Uma mulher empoderada, ela vai deixar de produzir durante o período de gravidez, durante o período pós-gravidez, amamentação, durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois. E aí pesa. E se você olhar as mulheres que reclamam disso, é só você olhar que o perfil dela é querer ser empoderada, porque ou tem um homem banana, ou porque não tem ninguém. E é difícil isso. A Ingrid colocou aqui, mulher que estuda mais, tem visão e o cara estagna no ensino médio e só se vê ganhando 2K e tá ótimo. Aonde a polaridade acaba sendo invertida. Por isso é bom analisar no namoro. É exatamente isso. Porque você percebe, a pessoa não muda depois que casa. Ela não muda. Ela já era aquilo você que não estava olhando. Essa percepção tua é excelente. A polaridade, na verdade, ela já vem trazida de lá. E, mesmo que inconscientemente, a mulher ainda se empodera e faz isso porque ela sabe que o outro não vai dar conta. Aí é onde acontece essa situação. Não que a mulher não possa, de maneira nenhuma. Eu sou totalmente a favor das mulheres que querem ser independentes, mesmo no relacionamento que elas tenham, que elas trabalhem, se elas assim quiserem, se for o objetivo delas para ter mais dinheiro, para ter mais
para gastar, para facilitar o processo, está tudo certo. E dentro das finanças que eu trabalho, e essa é o meu método, dinheiro é do casal. Homem ganha 20, mulher ganha 10, o casal tem 30. O homem ganha 5, a mulher ganha 5, o casal tem 10. Adriano, mas onde está daí essa questão de polaridade? Na ação, no comportamento, na atitude. Porque o dinheiro ele é só a ferramenta, o meio. O que vem antes é o que importa. Mas dentro de uma organização financeira, dinheiro é do casal. Ué, mas e o dinheiro da mulher? Ela vai ter o dinheiro dela. Dentro do processo que eu coloco, dentro da planilha, né, no caso, e na divisão, a mulher tem um pote exclusivo para ela. Tantos reais por mês que ela vai poder gastar com o que ela quiser, sem precisar colocar no planejamento em termos de aonde você gastou. E é maior do que o do homem. Dentro do processo que eu sugiro. Eu só sugiro, eu não imponho nada. Dentro do que eu sugiro. Casal ganhar 10 mil no total, vamos supor, consegue dentro do processo de organização a mulher ficar com 1.000, com 2.000? Consegue ficar com 1.000. Beleza, o homem consegue ficar com quantos? Com 500? Beleza. Por que a mulher ganha mais? Porque ela tem mais custo. Quer ter mulher bonita, com saudável, cabelo, unha, vai custar. E é da natureza dela ser assim. O homem já é mais tranquilo, não que ele também não gaste, tá, gente? Mas se você for colocar na proporção de uma organização, a mulher sempre tem um custo maior. Adriano, mas e as outras contas? Tudo dividido, água, luz, telefone, aluguel e tudo mais. Tudo certo. E as compras, as outras compras que não é daquilo que ela quer, que é para os cuidados dela? Essas outras compras entram na discussão do casal. Ó, eu estou querendo comprar isso e aquilo. Só que eu não vou usar meu dinheiro. Dá para fazer isso dentro? Dá ou não dá? Se dá, beleza, não sai do pote dela. Se não dá, vamos nos organizar para encontrar como nós podemos fazer isso. Dentro de um processo organizado. Eu quero, eu posso, eu preciso. Isso é uma organização com diálogo, onde todos têm o seu dinheiro para fazer o que quiser com ele, sem precisar dar conta, é uma linha na planilha, e além disso tem todos os custos. O Valdinei colocou, acredito que todo homem sente a necessidade de ser provedor, mas se não se controlar financeiramente, pode se afundar, perder as capacidades de prover e vem a frustração e a crise. E é exatamente isso. E é uma coisa que estava até colocada aqui, Valdinei, e eu falei no começo da live. Para quem que é essa live? Para homens que querem ser provedor, mas estão tendo dificuldade e acabam se frustrando. Se perdem, porque acontece isso. E a frustração ele vem não porque ele está errado em ser o provedor, só que ele está sendo provedor de uma maneira que ele não consegue colocar limites nisso, um limite dentro da organização, um limite dentro do diálogo, um limite dentro daquilo que foi acordado, porque senão acontece isso. Não, eu sou provedor. Pode comprar isso? Pode. Pode, na hora que vê, está endividado. Então, até a questão provedor está até não imposição, mas até na definição de limites dentro desse próprio processo. Aí a coisa acontece de maneira adequada. Mas sem diálogo, sem colocar na mesa a discussão, as coisas não acontecem. A Vilma colocou, sempre falo isso, mulher gasta mais, tem que ganhar mais. Olha só, você diz isso, sempre falo isso, mulher gasta mais, tem que ganhar mais. Será? Por que o marido não pode ganhar mais e você gastar mais? Sabe o que acontece quando você acha que você tem que ganhar mais? Isso
essa sua percepção gera uma ação no outro. Se ela ganha mais, eu não preciso ganhar. E se eu não ganho, eu não sou provedor. Aí é um ciclo que se retroalimenta. E o casal não prospera nesse sentido. Boa noite, Joelma. Gente, chegou um monte de gente aqui. O Júnior chegou, nem falei boa noite, estava aqui na construção. Tá fazendo sentido, gente? Acho que tá. Senta o dedo no coraçãozinho aí. Limites, palavra-chave, é exatamente isso. Dentro de qualquer relacionamento, a palavra-chave é limite. O que eu aceito, o que eu não aceito. O que eu tolero, o que eu não tolero. Isso serve para cada um. E isso precisa ser verbalizado, combinado, se pá, até assinado o contrato. Boa noite, já estava assistindo com a Vilma. Entende? Até com contrato assinado. Sabe por que contrato assinado? Porque quando alguém descumprir o contrato, você não cobra. Você fala assim, lembra que nós combinamos? Você está descumprindo o combinado. Não foi isso que a gente combinou? Tá lá, tá até assinado por você. De verdade, gente. É claro que 99% das vezes a gente não escreve um contrato, mas lembra, tem que lembrar. Ó, você combinou. Se você combinou, o que foi acordado não sai caro. Então tudo isso vai tendo. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, eu não tenho problema nenhum em fazer isso. A Shirane recebe o valor dela todo mês, que ela pode fazer o que quiser, e tem vezes que ela vai lá e passa no cartão uma coisa que ela usou para ela com esse dinheiro dela. Ela passa o Pix para mim. E ela fala assim, ó, esse Pix é daquela compra que eu fiz, só que eu usei o cartão. Ponto. Entende? Isso é organização. Porque ela fazendo isso, ela está cumprindo com o combinado. E aí fica muito mais fácil organizar. Quando tem esse alinhamento, fica mais fácil dentro do casamento. Boa noite, Ditinha. Entende, gente? Então, isso é natural acontecer. Ou deveria ser natural, não é natural. Deveria ser natural acontecer. Só que como o assunto dinheiro é sempre eu cobrando você que gasta mais, ou eu cobrando você que ganha pouco, porque quando a discussão acontece, é a mulher falando que o cara ganha pouco e o homem falando que ela gasta muito. E aí, qual que é o resultado disso? Um distanciamento. E um ciclo que se retroalimenta, porque a mulher aí ela gasta para poder se vingar, exibe um padrão controlador vingativo do outro e gasta mais. E o cara poda ainda mais ela. Se não houver o alinhamento, é fadado ao fracasso esse relacionamento. Boa noite, Val. Seja bem-vinda. Então, dentro desse processo, né, muita gente me pergunta, conta conjunta ou conta separada? Como dividir sem ferir um ao outro? Pronto, essa é a resposta, essa é a organização que eu trago, que eu aplico na minha vida, que eu aplico com um casal, e tem casal que chega assim, Adriano, nosso orçamento é separado. Eu falei assim, olha, a sugestão que eu dou é que junte. Ah, mas é porque vai ser difícil, porque isso, porque aquilo outro. Deu certo até agora? Ah, deu. Se tivesse dado certo, você não estava me procurando. Não faz sentido você falar que está dando certo. Você está me procurando porque você está com um problema financeiro. Então não está dando certo. Se não está dando certo, vamos mudar a maneira de fazer isso. Aí a pessoa faz, implementa, depois ela fala assim, caraca, não sabia que dava tão certo assim. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Quando o casal ele se organiza e fala sobre dinheiro, se organiza e cada um tem o seu, mas dentro de uma proposta geral, fica fácil, porque só um organiza, só quem tem mais habilidade para isso. Geralmente uma das pessoas gosta mais de fazer. Se nenhum gosta, contrata alguém então, tá facinho. Ixi, falta de se organizar não é o problema.
Entende? Então é sobre isso. É fazer com que o casal prospere através dos alinhamentos, através dos combinados, através dos limites. O que é importante, né, também é escutar, né, para tomar uma decisão. Quando se vai tomar uma decisão, pensar nisso. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do outro? Os objetivos estão alinhados? Tomando essa decisão, nós estaremos caminhando rumo aos objetivos que nós dois decidimos, porque, por exemplo, vamos supor que o meu objetivo seja morar na praia, o objetivo da minha esposa, da Shirane, seja morar na praia, o meu é morar nas montanhas. Já não vai dar certo. Entende? Então esse alinhamento faz até com que o planejamento ele faça mais sentido. A Vilma cuida do dinheiro e do dele. Pronto. Se está funcionando, está excelente. Mas não me poda, nem sabe o que eu faço. Aí é uma questão de entender se faz sentido. Se está fazendo sentido, se ele não sabe, está tudo bem. Eu tenho um exemplo comigo que eu fazia, e aliás nem sei se eu fazia, mas eu achava que fazia e minha esposa também não sabia. Ela só ficou sabendo na hora que eu trouxe a fatura para ela que a gente não conseguiria pagar a conta. Aí ela falou, como assim? Você nunca me falou nada. É verdade, mas você também nunca perguntou. Então, cuidado com as facilitações da não discussão sobre dinheiro. Isso gera um problema bem maior no futuro. Tá? Bom, planejamento familiar também é emocional, né? Tudo isso está relacionado à emoção. E tudo isso, gente, também está relacionado à linguagem, né? Eu sempre trago, né, sobre as linguagens do amor, não sei se vocês já leram esse livro, são 5 linguagens, algumas pessoas elas comunicam mais, elas se sentem mais amadas ou demonstram amor através de atos de serviço, através de presentes, através de palavras de afirmação. Tem mais 2 que eu esqueci, quem lembrar aí coloca aí, que eu esqueci agora. E às vezes a gente cobra o nosso parceiro, a nossa parceira, por alguma situação, sendo que nós não percebemos a maneira com que ele se comunica, a maneira com que ele demonstra afeto. E tem gente que usa a linguagem de amor do presente de uma maneira tão exacerbada que se endivida por isso. Que demonstra o amor através de atos de serviço de uma maneira tão veemente que acaba sendo a pessoa que só faz e se desgasta e fica exausto. Então, entender como é a comunicação do outro dentro do processo de demonstrar afeto também é importante, porque isso também impacta nas finanças. A Chi colocou, nosso casamento melhorou muito depois que começamos a falar sobre dinheiro e arrumando nosso financeiro. Nós começamos a falar sobre objetivos. Porque na cabeça dela, antes era só gastar. Na minha era dar dinheiro para gastar e gastar também. Não viajava, não fazia nada, ou viajava e se endividava no meio do caminho. Quando nós sentamos e organizamos, nós falamos, nós temos esse objetivo agora, colocamos lá o alfinete. Ações dos dois, concessão dos dois, rumo àquele alfinete. Atingimos esse alfinete, vamos para esse outro agora. Claro que até parece que é uma coisa retilínea assim, né, gente? Não é assim, tá? O objetivo mas o caminho é assim. Tem as quedas no meio do caminho. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo, obrigado por ter vindo. Tudo fluiu muito melhor, é sobre isso. Não significa que não tem ainda algumas DRs sobre dinheiro. Tem, lógico que tem. Só que muito menos. Eu não preciso, quando ela quer comprar alguma coisa, eu não preciso falar para ela, não vai comprar não. Não é assim. Eu falei assim, olha, lembra que tem isso, nesse momento não dá para esperar mais um pouco? Ah, beleza, dá. Ou eu falo, manda ver, conseguiu, achou o que você queria? É do jeito que você queria? Quanto que é? Dá para fazer parcelado? Tem desconto à vista? Beleza, mete bronca, dá para fazer.
Esse diálogo é importante, porque aí tudo fica alinhado. Não fica só o susto na hora da fatura, que dá briga. Entende? Então, perceber tudo isso é importante. Tá fazendo sentido, gente? Se tá fazendo sentido, coloca aqui o dedo no coraçãozinho, coloca o dedo no foguinho, no foguentinho. Ah, muito obrigado, Pedro. Fica aí. Estamos falando de relacionamento, Dia dos Namorados, relacionamento, organização financeira para casal. Ah, a Jura colocou aqui que nada, você só olha para ela e ela entende. É assim, às vezes sim, às vezes não. Ai, ai. Passamos pelo namoro, lembra, recapitulando, namoro, importante conhecer o outro, não apenas se é boa pessoa, se não é um psicopata, se não tem antecedente criminal, também é importante ver isso, tá, gente? Mas também qual que é o perfil financeiro, quais são os sonhos, os objetivos, os planos. Namoro é isso. Casou, se veio certinho do namoro, o casamento vai fluir um pouquinho melhor. Não teve isso no namoro, o casamento precisa ser arrumado. Olhando quem é provedor, a mulher vai trabalhar com qual objetivo? É para competir? Cuidado, pode ter problema. Vai trabalhar porque se sente insegura se o marido largar ela? Também é um problema. A motivação, ela precisa ser de algo que seja viável, que seja bom. Não é, eu vou fazer porque eu tô com medo. Você vai estar vibrando no medo. E lembra, quando você vibra no medo você atrai o acontecimento. Para poder justificar, para poder corroborar com aquilo que você está pensando, com aquilo que você está escolhendo. Então, quem entra num relacionamento já pensando que vai acontecer o pior, a chance de acontecer o pior é muito maior. Então, nessa decisão do marido provedor, da mulher empoderada, que é a polaridade hoje discutida, né? Você escolhe aquilo que faz sentido, mas faça com presença. Faça essa escolha e combine. E diga, eu vou trabalhar sim, e esse dinheiro é para mim. Na verdade, esse dinheiro é para a finança, para as nossas finanças, mas parte dele é para eu fazer isso. Porque se eu não fizer, eu vou ter menos. Se a pessoa não trabalha, ela ganharia R$1.000 por mês para fazer o que gostaria. Se ela começa a trabalhar, ela pode ganhar 3 para fazer o que gostaria. 3 vezes. O objetivo é que tenha 10, 15, 20 só para isso. Porque dentro do processo de organização, o meu tem tudo. Tem lazer, tem viagem, tem investimento. Todos os setores eles precisam ter dinheiro sendo colocado todos os meses. E além disso, cada um tem o seu dinheiro para gastar. Já tem lazer, já tem viagem, já tem investimento, já tem restaurante, já tem tudo. E além disso, tem as outras coisas que é só para ele gastar. Eu fiz essa live, acho que foi a primeira live. Como fazer um planejamento financeiro dos sonhos e para realizar sonhos. É a primeira live que eu fiz nessa sequência de lives aqui, há uns 2 meses atrás. Tá lá no YouTube e tá aqui no perfil também. Tá? Isso tá dentro do planejamento. Planejou? Beleza. Dividiu todo o orçamento? Beleza. Aumentou renda? Aumenta a porcentagem. Por isso que vocês precisam querer ganhar mais dinheiro. Quanto mais dinheiro vocês têm, mais vocês aproveitam, mais vocês investem, mais vocês viajam, mais vocês gastam. Eu quero que vocês gastem muito e ganhem na mesma proporção. É sobre isso prosperidade. E o relacionamento, ele ajuda nesse processo. E depois que eu passei pelo casamento e tenho filho, é uma nova fase. Uma nova fase. Planejamento familiar também é emocional. Gastos com filhos. Cuidado para não projetar carência financeira. Não pode. Não isso, não aquilo. Vamos casar. Vamos ter filho? Planejamento, gente. Depois que o filho nasceu, é bomba que vai explodir. Tem gente que casa e só vai ver que tem problema financeiro depois que o filho já está passando necessidade. Casa e tem filho, no caso. Então, tudo isso também entra nesse projeto de relacionamento. Minha sobrinha está casando.
janeiro ela casa. Será que ela está fazendo isso? Espero que sim. Porque o tio está aqui, explicando tudo isso. Entende? A minha filha, ela vê eu falando disso todo dia. Se ela não seguir o que eu estou falando, é a escolha dela. Eu não posso mudar isso. Eu só posso ir até determinado ponto. Mas isso é importante. Casou, vai ter filho? Planejamento do filho. Agora tem casal que casou. A mulher é empoderada. Não, trabalho, trabalho, trabalho. O marido está ali também provendo. Tem filho? A mulher não vai produzir mais. O relacionamento, ele vai passar por uma fase que ele vai dar uma titubeada. Filho que nasce com casamento abalado, o casamento acaba. Filho que nasce quando o casamento está abalado, o casamento acaba. Porque o casamento ele dá uma balanceada. A mulher, ela muda completamente seu corpo, muda os hormônios, muda tudo. O homem também, o homem reage na mesma proporção. Por isso os alinhamentos são importantes para a construção de um relacionamento. A Jura colocou, eu vou ter que começar tudo de novo. Aprendi agora, bora começar. Vixe, você tem mais uns 40 anos pela frente ainda. Quase a minha idade pela frente. Dá para casar, descasar e casar de novo ainda. É sobre isso, gente. E quando, fizer esse planejamento, colocar, tem tudo, Lembra do pilar proteger? Tem seguro, plano de saúde, seguro de casa, carro, tudo isso é planejamento, tudo isso entra no planejamento. Qual que é o legado que você vai deixar? O ensino que você vai ter? Muita função, muita função mesmo, tá? Quem aqui tem filho e já abriu uma poupança para o filho? Poupança não, tá, gente? Pelo amor de Deus, poupança é modo de dizer. Quem aqui tem filho e já tem investimento para o filho? Antigamente, os pais colocavam o dinheiro da faculdade do filho. Será que estão fazendo isso ainda? É uma percepção que precisa ter. Reserva de segurança, a sua aposentadoria, um dinheiro para o seu filho, talvez começar. Mas eu não vou deixar nada para meu filho. Tá tudo certo também. Não quiser deixar nada para ele, não deixa nada. Mas, se você puder facilitar esse processo, e quiser fazer isso, faça. Porque se alguém tivesse facilitado para você e você tivesse entendido, você estaria muito melhor do que está hoje. Então tudo isso entra dentro do relacionamento, inclusive filhos, ensinar educação financeira para os filhos, exigir educação financeira nas escolas do seu filho, educação financeira de qualidade, de verdade, que aborda os aspectos emocionais, que aborda os aspectos comportamentais. Não é só caro ou barato, parcelado com juros ou sem juros. Isso é matemática, não é educação financeira. Isso é importante. Nós queremos deixar um mundo melhor para o nosso planeta, mas você está criando um filho melhor para deixar para o planeta? Aliás, a gente está querendo deixar um mundo melhor para o nosso filho, mas a gente está criando um filho melhor para o nosso mundo? Entende? Isso também é deixar um legado. Eu estou aprendendo educação financeira com meu filho. É isso aí, ainda bem que deu tempo. Gratidão que deu tempo de ensinar, que eu tive que aprender também. Na marra. Ainda bem que eu aprendi mais novo. Podia ter aprendido mais novo? Podia, mas ainda bem que chegou. Hashtag gratidão. Então, gente, passamos namoro, casamento, filhos. E, por último, mas não menos importante, como proteger essa relação. Você criou essa relação, cultivou ela lá de trás, você precisa proteger essa relação. De quem? Das interferências externas. Pode ser da interferência do seu pai, da sua mãe. Pode ser interferência do seu irmão, do seu primo, do seu tio, dos seus amigos de trabalho. Entende? Então tudo isso precisa ser olhado para que você se proteja contra as interferências.
Porque as dependências emocionais acontecem. Talvez você está agindo de uma maneira com o seu parceiro por conta da interferência que vem de fora. Talvez você está estressado e brigando porque a interferência vem de fora. Você permite que a energia dos outros, a opinião dos outros, entre no seu relacionamento. E isso precisa ser limitado. Assim como você coloca limite dentro da sua relação, para que vocês prosperem, você precisa colocar limites, um escudo que proteja o seu relacionamento das interferências externas. Isso não é falta de educação. Isso não é egoísmo. Isso é cuidado. Para com você, para com seu cônjuge, para com seus filhos, para com os seus relacionamentos. Tem gente que permite que amigos influenciem mais do que acontece ali dentro. E isso acaba com o relacionamento também. Outra interferência, agora eu vou jogar um pouco mais para o financeiro. Você tem lá a tua esposa e tudo mais, aí uma pessoa pede dinheiro emprestado para você, um parente, um amigo, alguma coisa. Ah, bati o carro, você tem? Ah, beleza, tá aqui. Aí sua mulher fala, eu achei que ia ter 2.000 a mais no orçamento, hoje o que aconteceu? Ah, esqueci de te dizer, é que fulano, aconteceu isso, eu emprestei. Pô, mas como assim? Por que você emprestou? Por que você não falou para mim? Por que a gente não decidiu juntos? Essa é uma maneira. A outra maneira é por que você precisa emprestar? Ah, mas é porque ele bateu o carro e não tem seguro. E por que você é responsável por isso? Ah, porque senão eu vou me sentir culpado. Culpado por quê? Quem está colocando essa culpa em você? Você mesmo ou outra pessoa? Ah, é a outra pessoa. Então pergunta para ele por que você é responsável pelos problemas que acontecem com ele. Não é, gente. Na verdade, você controla a vida das pessoas quando você empresta dinheiro para elas. Isso é um padrão controlador também. Ou por culpa, ou por medo do que vão falar, mas isso também é dependência emocional. E eu falo muito sobre isso no pilar relacional. Você não é responsável por ninguém. Você tem lá a sua linhazinha de doação que você pode fazer dentro do seu limite do orçamento. Você não é responsável. Cada um é responsável pelo seu próprio dilema. Ema, cada um com seus problemas. Não é assim que diz? Porque senão você se endivida, você tem problema nos relacionamentos para resolver o que está lá fora. Você permite que o que acontece lá fora interfira no seu relacionamento. E esse é um problema muito grande. Eu tinha uma cliente que ela passava por isso e ela fala, mas o meu irmão me pediu dinheiro e tudo mais, ele está passando por isso. Beleza, pode emprestar. Só que daí você vai falar para ele assim, ó, fulano, tá aqui o seu dinheiro. Já que você é um incompetente, não consegue se organizar, não consegue ganhar dinheiro nem para sustentar a tua família, tá aqui esse dinheiro para você sobreviver esse mês. Deus o livre, ele não vai aceitar isso. Falei, então, porque é isso que você está fazendo. Você tira todo o poder dele. A capacidade dele resolver os problemas, você tira quando você dá esse dinheiro para ele. Porque ele vai se virar se você não der. E se ele não se virar, é escolha dele. Pô, Adriano, mas você está sendo muito egoísta. Não. Egoísta é quando a outra pessoa quer que ela fique no centro da sua vida, no centro das atenções. Isso é egoísmo. Você se colocar como a pessoa mais importante não é o egoísmo, isso é autocuidado. Então é importante que tenha esses limitadores para que você não cause problemas dentro do seu relacionamento por conta das interferências de fora. E quando você alinha os objetivos com o seu cônjuge, com o seu parceiro, enfim, para viajar, para investir, para cuidar de vocês, para cuidar um do outro, não tem lado de fora. É vocês aqui dentro, seguindo. Cada um no seu quadrado. Ah, mas e se eu precisar de dinheiro, empresta do banco? Pelo menos o banco você não vai gerar nenhuma dependência emocional com ele. Nenhuma dívida de gratidão. Nenhuma dívida real, porque você empresta dinheiro para o parente, você perde o dinheiro e perde o parente ainda. Então tudo isso são
impactos do que pode acontecer no nosso relacionamento. Por isso que eu disse que essa live de hoje não é só para quem é casado, quem é solteiro passa por isso também. O que você iria fazer com o seu dinheiro e você deixou de fazer porque você ficou pensando no que os outros iriam falar de você. Ah, eu não fiz porque fulano nem tem dinheiro, eu não vou ficar fazendo isso para não me mostrar. Mas que diacho a outra pessoa precisa aprovar ou desaprovar o que você faz com a sua vida, com o seu dinheiro, com aquilo que você produziu? A Vilma colocou: emprestei dinheiro para minha irmã sem meu marido saber no começo do casamento. Ele ficou bravo quando soube. Depois disso falei não quando ela pediu novamente. Olha só, estabeleceu limites. Isso é um limite. E cuidado na hora que for dizer não. Porque, não estou dizendo que é o seu caso, mas a gente fala assim, eu não vou emprestar não porque eu não tenho dinheiro, acabou. E ela tinha dinheiro. O que acontece? Acontece um monte de coisa e ela acaba gastando mais do que deveria e fica realmente sem dinheiro. Para justificar, para ser válido, na verdade, a justificativa dela. Não vai emprestar? É não. Por quê? Precisa ter um porquê? É não. Ah, mas eu vou ficar bravo com você. Eu não posso fazer nada. Esse nível de frieza, gente, eu sei que é difícil. E às vezes não dá. Às vezes a gente tem umas quedas. Mas se a gente não faz isso, quem não prospera somos nós e o outro. Porque quando você empresta dinheiro para o outro, ele não cresce e você fica sem dinheiro. Os dois não vão os dois não prosperam. Quando você não empresta, você pelo menos prospera. Pô, você fez? Tá tudo certo. Dificuldades? Sim, tem dificuldades, acontecem, tá, tudo bem, acontece. Eu já passei por dificuldade, muita gente me ajudou, não nego. Pô, se alguém te ajudou, por que agora você não quer ajudar? Porque agora eu não quero. Me ajudaram porque quiseram e porque eu pedi. É difícil? É, mas se eu cair nessa situação de novo, é porque eu estou preferindo essa situação. Não é culpa da pessoa. Isso vale para mim também, não vale só para o outro, vale para mim. Tem que valer para todo mundo. Alguém aí já passou por uma situação parecida? Comentem aí se valeu a pena, o que valeu a pena, que já vamos caminhando para a reta final, porque senão a gente sai daqui 11 horas da noite. E é sobre isso, gente. Feliz Dia dos Namorados para vocês, com uma live falando exatamente sobre relacionamento e os perrengues e as necessidades e os comportamentos que nós precisamos exibir, né? Para que todos nós possamos crescer, possamos prosperar e ter um relacionamento saudável. A Júlia já colocou: eu tirei o cartão de crédito da minha mãe, ela fez drama. Azar, não vai ter e pronto. Ela gastava mais do que ganhava. Pronto. E olha só, e por que você é responsável por isso? É uma pergunta para você refletir. Por que você é responsável pela vida da sua mãe? Quem é a mãe? Não tô te criticando, tá? Você faz o que você quiser, tá tudo certo. Mas é uma pergunta válida. Por que você é responsável pela sua mãe? Entende? Essas indagações é para você refletir com você. Por que você é responsável? Porque é minha mãe, é gratidão. Entende? Tá vendo como tem um viés emocional? Você não está sendo apoio, você está sendo ajuda. Porque se você não fizer isso, ela vai se estrepar e aí quem que vai pagar a conta? Talvez seja você, então você está se protegendo. Então você tem um ganho com isso. Até nessa sua ação você tem um ganho. Tá? Então, recapitulando, hoje nós vimos que amor sem conversa vira peso e vira fim. Mas com propósito financeiro, com diálogo, é força, é aliado. Dinheiro não pode ser um tabu, ele é uma ferramenta que precisa unir o casal. Por isso que eu comecei a live que finanças é um dos pilares para manter o relacionamento. Sem esse pilar, adeus. Eu me pergunto isso e até hoje não encontro a resposta. Será? Só vou deixar um será no ar. Então, gente, é sobre isso. Casal precisa ser aliado contra o mundo.
Vocês estão em uma trincheira. Não que o mundo seja uma guerra, não que eu queira falar que tudo precisa ser difícil, mas pensem que vocês são aliados que estão sendo desafiados e desafiando a vida para crescer, para prosperar, para melhorar. Então, se você tem alguém perto de você e ele é seu aliado, vocês são fortes. Agora, se você tem alguém ao seu lado e ele não é seu aliado, você está fraco, porque você está sendo dividido entre o que você quer e o que você precisa fazer porque você acha que é responsabilidade sua, por conta de uma dependência, de uma dívida de gratidão, por conta de alguma coisa. Então é sobre isso. Olhar os porquês vocês fazem o que fazem, por que vocês estão escolhendo isso. Pode olhar que vai ter alguma coisa que você está ganhando. Talvez o medo do julgamento, talvez o medo da rejeição, talvez uma dívida de gratidão, talvez culpa. E tudo isso faz você escolher o que você escolhe em relação aos seus relacionamentos. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Excelentes percepções de vocês aqui. Vocês me ajudam muito. Se essa live foi boa, igual a Jura colocou, live maravilhosa, você supera cada live. Gratidão. Eu só me supero porque vocês estão aqui, cada vez trazendo mais percepções, e isso ajuda ainda mais a construir tudo isso. Porque o que eu quero é que todos nós possamos ter muito dinheiro, viajar muito, aproveitar muito a vida, desfrutar muito e que todos sejam prósperos, porque se todo mundo ganha dinheiro e está próspero, ninguém enche o saco de ninguém, não é assim? Se eu tenho dinheiro, estou bem, estou feliz, eu não encho o saco de ninguém. Então, bora todo mundo prosperar. Beleza, gente? Muito obrigado e até a nossa próxima quinta-feira. Próxima quinta-feira eu acho que eu vou falar, até já tinha conversado com a Shirane sobre um tema, eu nem lembro qual que é agora, mas já está definido. Depois eu vou falar sobre lei da atração também, sobre energia. E até o nosso próximo encontro. Deixa um joinha depois no Reels que vai ser postado, nesse daqui, né, que ele vira. Comenta lá o porquê valeu a pena. Coloca aqui, na hora que eu salvar e compartilhar, vai lá e escreve por que valeu a pena ter participado dessa live. Coloca a sua percepção, tá? Muito obrigado e feliz Dia dos Namorados para vocês. Que os seus relacionamentos sejam excelentes e para quem está sozinho, que todos os outros relacionamentos sejam excelentes também para você prosperar muito. Até mais, gente. Tchau, tchau.